Paz do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando uma nova playlist e estaremos estudando as parábolas de Jesus. Vamos estudar a primeira hoje, que está registrada em Lucas, no capítulo 7. Antes de entrar exatamente na parábola, vamos compreender o contexto. Diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava os pés e os ungia com unguento. Vamos compreender a primeira parte. Jesus foi convidado por um fariseu para ir até a sua casa. Quem eram os fariseus? Era um grupo judaico que tinha conhecimento das leis, da tradição oral, da escrita, portanto, julgavam-se inteligentes e superiores espiritualmente. É na casa de uma destas pessoas que Jesus irá visitá-lo. Bem, quando a Bíblia diz que Jesus sentou-se à mesa com os pés para trás, é outro detalhe que a gente precisa compreender. A mesa não é como a nossa, era um tapete no chão. Então, na verdade, eles estavam agachados no chão, sentados sobre as pernas. Portanto, os pés ficaram para trás. Esta mulher entrou na casa desse homem e, como diz aqui, ela começou a chorar, as lágrimas caíam sobre os pés de Jesus, aí ela enxugava os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, ela beijava os pés do Senhor e ela ungia com unguento. Unguento é uma especiaria. A partir do versículo 39, tem outro detalhe importante que diz assim: ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensou: se Jesus é profeta, saberia quem é essa mulher, que lhe tocou, porque esta mulher é pecadora. Olha só. Quando o fariseu pensou isso, Jesus olhou para ele, está no versículo 40, e disse assim: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele disse: diga, mestre. Então, a partir agora do versículo 41, Jesus vai contar uma parábola para o fariseu. Qual é o objetivo das parábolas? Contar uma história para tirar uma lição, ou moral da história, como nós conhecemos. Agora Jesus começa a contar essa parábola, essa história, dizendo o seguinte: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Agora Jesus olha para a mulher, mas ainda se dirigindo a Simão, ele diz o seguinte: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. 45. Não me deste ósculo, que era o beijo. Ela, então, desde que eu entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com o bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Qual é a lição que Jesus dá para todos os presentes nesta casa com esta pequena parábola? É a respeito do perdão.
Quando essa mulher entrou na casa, a Bíblia deixa clara que ela era uma pecadora, ou em algumas traduções irá dizer prostituta. Quando ela entrou, imediatamente as pessoas a olharam e a julgaram, pensando: o que essa mulher está fazendo aqui? Porque na visão deles, eles eram justos, dignos. E aqui tem outro detalhe. Este fariseu, esta pessoa, ele sentiu-se superior a Jesus. Ele não reconheceu Jesus como Messias. Ele não reconheceu Jesus como alguém importante, enviado de Deus. Ele apenas estava testando Jesus. Porque dentro da cultura havia uma recepção. Quando a pessoa chegava na casa de alguém, então vinha um criado, lavava os pés, secava os pés dessa pessoa. Por que estas coisas, estes detalhes? Você tem que entender que a cultura é diferente e a geografia é diferente. Lá é um lugar, a Palestina é um lugar seco, desértico. Então, como as pessoas usavam sandálias e andavam por aquelas areias, os pés ficavam muito sujos, o que era totalmente normal. Quando entravam nas tendas ou nas casas, então tinha-se um tapete onde as pessoas se assentavam para conversar e se alimentar, principalmente os homens. Então, quando alguém chegava em uma residência, imediatamente se lavava os pés, beijava-se o rosto, derramava óleo na cabeça. Isso era um símbolo de boas-vindas. Comparando com a nossa cultura, quando alguém chega, alguém que a gente gosta, o que a gente faz? A gente vai lá, abre a porta, dá um abraço, dá um beijo, se for mais íntimo, convida a pessoa para entrar, você puxa a cadeira, você faz algumas formalidades ali para que a pessoa se sinta bem, para que ela se sinta convidada e à vontade na tua casa. O fariseu, ele não fez isso. Ele ficou numa posição de superioridade. O que Jesus quis ensinar para ele? Se você se sentisse um pecador, você iria ser grato a Deus. Mas como você se sente superior, então automaticamente você não tem motivação para agradecer. Esta mulher, reconhecendo o seu estado e o seu pecado, ela lançou-se aos pés do Senhor e ela faz tudo isso que nós acabamos de ver. Chorar, secar os pés do Senhor, derramar óleo, enfim, beijar os pés do Senhor. Aí Jesus disse para o fariseu assim: a recepção que você, sendo o anfitrião da casa, deveria de me dar, esta mulher me deu. A lição aqui é sobre perdão. As pessoas que se auto-justificam, se acham numa situação espiritual superior às outras, elas não têm uma atitude de humildade, de perdão. E o detalhe, esta pessoa que não compreendeu quem ele estava recebendo na sua casa. Que lição nós podemos tirar disso aqui? O fariseu recebeu Jesus na sua casa, mas não no seu coração. Esta mulher, nem sei se tinha casa, porque as prostitutas da época muitas vezes não eram por opção, eram forçadas, porque perderam marido, filhos, eram escravas. Então não conhecemos a procedência da conduta dessa mulher. Pode ter sido opcional, pode ter sido forçada. Mas o que entendemos é que ela abriu o coração para Jesus. Você percebe que o segredo não é ter posição na religião, na sociedade, falando do relacionamento com Deus, mas é você ter um coração aberto para o Senhor Jesus, para compreender a sua palavra, recebê-lo de forma agradável e correta na nossa vida. Aí, no versículo 48 diz assim: então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados.
49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Ou seja, quem pode perdoar pecados? Deus. Então eles começaram a conversar entre si e a dizer: ele é blasfemo. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Só que aqui tem algo muito interessante, que a pecadora reconheceu Jesus como Deus e buscou graça, buscou perdão. Você percebe que as pessoas não reconhecem Jesus pela posição que elas têm, mas pela atitude do coração? Aí no versículo 50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. As palavras de Jesus ressoam, ecoam no nosso século, na nossa época. Só desfruta da paz quem reconheceu quem é Jesus, quem teve a atitude correta de se aproximar de Jesus, quem teve arrependimento e quem recebeu perdão. Portanto, este texto aqui, ele é maravilhoso para nos ensinar lições a respeito de fé, reconhecimento, obediência, reverência e ter um relacionamento com o Senhor Jesus. O fariseu estava confortável na religião, porque ele tinha posição. E isso nos faz entender também, nos faz lembrar que ter posição na religião não significa nada, a menos que tenha piedade no coração, que é a verdadeira, a entrega, que é a verdadeira adoração, a verdadeira reverência a Deus. Jesus, ele se aproximou das pessoas, ele ia na casa dos pecadores. Mas na mente do fariseu, a mulher era pecadora e ele não. Paulo trabalha muito isso no Novo Testamento. Só quem recebeu Jesus de verdade, só quem tem o Espírito Santo de verdade, consegue se ver como pecador. Tem muitas pessoas que a gente conversa e elas se acham justas o suficiente para não passar por lutas, não ter dificuldades, não passar por enfermidades e adentrar os portões celestiais. Não esqueça de que a salvação, ela é um ato de Deus para nós. É um ato de amor, é um ato de graça, de misericórdia, não merecimento. Quando eu e você agimos da seguinte forma: nós somos a nata da religião, nós somos merecedores, e os outros não, os outros são pecadores, nós não. Quando agimos assim, nós acabamos sendo incluídos no grupo dos fariseus. Perceba que os fariseus eram um grupo muito interessante, muito importante, mas pelo seu mau comportamento, pela sua soberba espiritual, farisaísmo tornou-se sinônimo de falsidade religiosa. Eu e você precisamos ser vivos, autênticos no reino. Quando eu falo de autenticidade, eu não estou falando apenas de trabalho, bom desempenho e talentos. Talento é o que mais tem no mundo. Eu estou falando de vida com Deus, reconhecimento. Não abra as portas da religião para a tua casa, abra as portas do teu coração. Tenha uma vida plena, íntegra, cheia do Espírito Santo. E aí você ouvirá as palavras de Jesus dizendo: vá em paz, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.